Bom dia a todos e todas. É com um prazer imenso que eu dou continuidade essa manhã. Então, eu me chamo Sara, sou assessora programática e de pesquisa, e eu moro no sertão paraibano, uma cidade que chama Cajazeiras. E eu queria agradecer também a mesa que teve aqui, com todas as falas impactantes, e foi realmente muito importante esse momento. E eu queria agora dar sequência amanhã, com a palestra sobre transformação socioambiental através dos investimentos de impacto. E eu convido ao palco Danilo Rachan, diretor jurídico do Centro de Estudos Judaicos, Fedor Meia, advogado e sócio do Grupo STOM de Investimentos, graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, possui pesquisa em compras públicas sustentáveis e governança corporativa no mercado de capitais, e investimentos éticos e socialmente responsáveis. Ele também é mestre em administração pela Universidade de Paris Descartes, e especialista em direito civil e dos contratos pela Universidade de Paris, Panthéon-Assas. Advogado no mercado de capitais, com ênfase em compliance, fundos, ofertas públicas e operações estruturadas. Então, por favor, Danilo. Eu também gostaria de convidar o Jomeri Neri, que é advogado, especialista em direito empresarial e tributário, sócio da Neri Silveira Advogados Associados, consultor e membro do Conselho de Gestão de algumas empresas e coordenador de políticas internas de proteção de dados da OAB Alagoas. Empresário comprometido com o desenvolvimento de políticas públicas que favoreçam o ambiente de negócios de impacto. NISA, do Estado de Alagoas. Desde 2023, ele atua como presidente da Associação Nacional pela Economia de Comunhão, a AMPECOM. Então, Jomeri, por favor. Então, primeiro, bom dia a todos e todas. Eu queria dizer duas coisas antes de a gente começar. A primeira é que eu gostaria muito que esse papo aqui ele fosse visto como mais um elemento para a sopa do Rude. O que a gente vai trazer são temperos, que durante todo o dia de ontem a gente viu os legumes, a carne e tal, a gente só vai dar uns temperos. Depois eu queria dizer que é no mínimo perigoso reunir dois advogados num painel só. Mas bom, vamos lá. O nosso objetivo, como a Sara falou, né, é falar sobre transformação socioambiental através dos investimentos de impacto. E falar sobre transformação social, socioambiental, é sempre um assunto permeado por muitos contextos nos quais, enquanto sociedade, estamos envolvidos. E aí, desde já, eu gostaria de dizer que esse tema ele não vai ser exaurido, diante da complexidade que é tratá-lo, né? Mas o nosso objetivo é provocar uma reflexão importante no que diz respeito ao nosso agir pessoal, direcionado à transformação social. Para que possamos delimitar o espectro que a gente vai tratar hoje, principalmente no contexto da transformação social, é preciso compreender melhor dois aspectos importantes. O primeiro deles é a desigualdade social. Para uma compreensão mais ampla da desigualdade social, seria necessário fazer um retrocesso histórico. Mas aí se tornaria longo demais e talvez até desnecessário, porque a desigualdade social é algo que a gente constata com muita facilidade no nosso dia a dia, né? Depois, também não se trata apenas de estabelecer uma linha. Quando a gente fala de desigualdade social, não se trata apenas de estabelecer uma linha entre privilegiados e vulneráveis. A desigualdade social ela é multidimensional. Está relacionada à distribuição de renda, acesso a serviços básicos, é efeito da concentração de renda, da ausência de assistência, do colonialismo,
da histórica exploração dos povos originários, dentre tantos outros. Mas é também causa do aumento da violência e da criminalidade, das discriminações que afetam grupos específicos da sociedade, dos grandes fluxos populacionais em direção às capitais, que por não estarem as capitais preparadas para o crescimento demográfico, terminam escanteando uma parcela importante da população, gerando as comunidades vulnerabilizadas, que geralmente se localizam às margens dos centros urbanos. Na conclusão do último relatório do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, podemos encontrar uma importante constatação. E aqui eu vou ler o texto que está no relatório. O aumento da lacuna de desenvolvimento humano evidenciada pelo relatório aponta para uma inversão da tendência de 2 décadas de redução constante das desigualdades entre países ricos e pobres. Apesar da profunda interligação das nossas sociedades globais, estamos aquém das expectativas. Devemos potencializar a nossa interdependência e as nossas capacidades para enfrentarmos os desafios comuns e existenciais e para garantir que as aspirações das pessoas sejam satisfeitas. Nesse mesmo relatório, e aí um dado que já foi comentado no painel anterior, o Brasil ele se encontra em 7º lugar no ranking dos países mais desiguais do mundo. Porém, ao percebermos, nesse contexto da desigualdade social, é importante perceber que boa parcela da sociedade e dos meios de comunicação possui um comportamento de reduzir os efeitos devastadores provocados pela própria desigualdade. E aí, certamente, alguém aqui já viu uma manchete que diz assim: população brasileira em extrema pobreza diminui 40% em 2023. Isso é a clara tentativa de relativizar o problema. Essa tentativa de ter um olhar positivo sobre algo tão sério e preocupante retrata o desinteresse em mudar o contexto. O segundo aspecto fundamental, que no contexto da transformação social a gente precisa entender melhor, é o que se chama crise climática, que até pouquíssimo tempo atrás era conceituado como mudança climática. Ou seja, em pouco tempo ela passou de mudança para crise. Fenômeno estritamente relacionado à desigualdade social. E sobre esta relação, é importante destacar o seu aspecto bilateral. A desigualdade social aumenta a vulnerabilidade das comunidades, tornando-as muito mais suscetíveis aos efeitos da crise climática, ao mesmo tempo em que esses mesmos efeitos da crise climática aprofundam ainda mais as desigualdades existentes. As comunidades vulnerabilizadas possuem menos recursos e estrutura para se prepararem e se recuperarem dos efeitos climáticos extremos, o que, como dito, termina por aumentar ainda mais as suas fragilidades. Segundo a Oxfam Brasil, no nosso país, as altas concentrações de renda e as altas taxas de desigualdades socioeconômicas caminham juntas com a injustiça climática, com o racismo estrutural e com o racismo ambiental. Nas áreas urbanas, as populações periféricas de baixa renda, em sua maioria negra, que vivem em áreas de risco, sofrem com as constantes tragédias devido às grandes concentrações de chuvas e à falta de políticas públicas de ordenamento territorial e de construções de moradias dignas. Algo que a gente viu muito bem retratado na fala do painel anterior, né? Nas zonas rurais, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, quilombolas, agricultoras e agricultores familiares são os segmentos sociais mais atingidos pelos efeitos das mudanças climáticas. Esse ano, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores catástrofes climáticas da história,
um exemplo nítido da força devastadora da crise climática e da afetação das comunidades vulnerabilizadas, que tardarão anos para se recuperar. Indo para o outro extremo do país, a Amazônia vive, nesse momento, a maior seca da história. Comunidades inteiras isoladas, sem acesso a suprimentos, medicamentos, sofrendo com a água que passa a ser imprópria ao consumo, aumentam as doenças e, novamente, as comunidades se tornam cada vez mais fragilizadas. E aí a gente percebe que aquele mesmo fenômeno de minimizar a gravidade da situação, em se tratando de Amazônia, é ainda mais latente. A Amazônia é invisível para o resto do país. E aqui eu vou dar um exemplo prático no contexto da economia de comunhão. Nós realizamos uma campanha emergencial durante a catástrofe do Rio Grande do Sul, e em uma semana nós alcançamos a meta e superamos de arrecadação. Nós realizamos também uma campanha para reduzir os efeitos da seca, ajudando as comunidades na Amazônia, e foi preciso um esforço hercúleo e muitos dias, muitas mais semanas, para que a gente pudesse alcançar. E mesmo assim, alcançar não foi resolver. E diante dessa invisibilidade, muitas vezes me parece que nos habituamos a ver situações difíceis e nos mantermos inertes. Parece que passamos a ver uma certa normalidade no fato de que crianças, idosos, famílias inteiras passem necessidade e sofram com os efeitos da seca. Se observarmos de forma isolada cada um dos entes que compõem a sociedade, os governos sozinhos não são capazes de resolver. As empresas sozinhas também não são capazes de resolver. As organizações sociais, com toda a fragilidade e luta por se manterem e continuarem trabalhando, também não são capazes de resolver sozinhas. Transformações sistêmicas precisam contar com essas três entidades trabalhando em conjunto. Essa junção é promovida pelo único elemento comum a governos, empresas e organizações sociais, que é a pessoa, o indivíduo, ente primário de toda a sociedade. O que nos move, o que nos motiva a buscar soluções para os graves problemas que enfrentamos, o que nos mobiliza a realmente provocar uma transformação é o desconforto pessoal diante disso. Esperar resultados diferentes, agindo sempre da mesma forma, é uma insanidade. A mudança passa por escolhas pessoais, escolhas de consumo consciente, menor agressão ao meio ambiente, passa pela forma como nos relacionamos enquanto sociedade, passa pela forma como utilizamos os nossos investimentos pessoais de maneira mais assertiva e relacionada aos propósitos. E como disse Peter Drucker, a melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo. Mais do que nunca, a transformação social depende de cada um de nós. A nossa geração, essa geração que está aqui, pode ser a última geração que pode fazer alguma coisa por esse cenário. Porque se a gente for passar uma régua, e aqui, das pessoas que estão aqui, levando em consideração os filhos do Diogo, em 80 anos, nenhum de nós existirá mais. E daqui a 80 anos, já não será possível mais mudar o cenário atual. É preciso ter a consciência urgente do senso de comunidade. Ter a consciência de que nossas ações impactam diretamente a sociedade e podem sim provocar uma transformação efetiva. Então, para nos trazer mais elementos de como as nossas escolhas pessoais
podem favorecer a transformação social, no sentido de mitigar os principais problemas que comprometem a vida em sociedade, vamos contar agora com as contribuições do Danilo. Bom dia a todos. Depois da mesa anterior com a Ana Paula, com a Lígia, com o Felipe e com a Miriam, a gente estava até conversando, né, Jô? Já foi uma baita introdução, já foi uma baita conscientização do quanto é importante cada um de nós fazer a sua parte. O Jomeri vem com esse, com esse discurso de presidente. Cara, se um dia você se candidatar, por favor, me manda o número. Quando a gente percebe que é isso que as pessoas sofrem, né, e isso está totalmente conectado conosco, e quando o Jomeri fez uma projeção que ela é terrível, mas ao mesmo tempo ela é realística, sem deixar de falar de esperança. Cada um de nós pode fazer alguma coisa. Cada um de nós tem potencial de fazer alguma coisa. A grande questão é que, às vezes, a gente não enxerga o potencial. E aí, a minha apresentação é um pouco... E vocês vão ver que esse potencial já existe. Desde o momento em que cada um de nós começou a trabalhar, desde o momento em que cada um de nós tinha ali 10, 20, 30 reais no final do mês, e que a gente não estava pagando as contas, que essa é a definição do poupador, né, que ele não está em dívida, todos nós podemos realizar alguma mudança. Eu preparei aqui uma apresentação, eu vou tentar ser bem breve, né, mas vocês já foram avisados pelo Jomeri, 2 advogados, é um pouco complicado, mas a gente vai tentar cumprir. Só vai me dando um toque, querido, por favor. E eu até tinha trazido aqui para ficar de pé, mas eu não vou aguentar e vou levantar até para passar os slides aqui. Então, vamos lá. Eu vou explicar no final por que a abordagem é pragmática e esperançosa. Pragmática por um detalhe assim, que é essencial. Quem trabalha com dinheiro tem que ser pragmático. O dinheiro não aceita desaforo. Essa é uma regra do mercado. Ninguém brinca com o dinheiro de outra pessoa, ninguém brinca nem com o seu dinheiro. O dinheiro não se brinca. Você não sabe quais são as necessidades da pessoa, você não sabe quais são os sonhos relacionados ao dinheiro. O Kant fala, né, as coisas têm preço. Né, as pessoas, né, e os projetos e os sonhos têm valores. Quando a gente, lá nas nossas empresas, a gente cuida do dinheiro das pessoas, a gente não cuida vendo o preço. A gente cuida sabendo que ali tem projetos, tem sonhos, tem necessidades que precisam ser alcançadas, tanto das pessoas físicas quanto das empresas. Então, é pragmática. Ao mesmo tempo, ela é esperançosa. E aí, no final também, eu vou mostrar um pouquinho por que eu estou lendo o Terry Egerton, que é um filósofo, e ele fala da diferença entre otimismo e esperança. Vamos lá. Como ser otimista sem ignorar? Imagina se eu subo aqui e falo, olha, eu estou super otimista, vai tudo dar certo e todo mundo tem que aceitar isso. Calma, eu praticamente não ouvi nada do que foi dito, né? Nem pelo Jomeri, nem pela Lígia, nem pela Miriam, nem pelo Felipe e nem pela Ana Paula. Então, eu vou explicar um pouquinho desse conceito. Então, vamos lá. Gastei muito tempo só no primeiro slide. Olha como as coisas são, mas vamos lá. Primeira coisa, como surgiram os investimentos responsáveis? Antes de tudo, eu quero fazer só esse exercício mental. Não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês têm pelo menos R$10, 5, R$10 na conta corrente? Quem não tem, levanta a mão. Tá junto. Não tenho R$0 na conta corrente. Quantos de vocês, levantem a mão, quem não tem R$10 na poupança? Nem 5, nem 1.
Beleza. Mais gente. O que eu quero dizer com isso? A gente vai começar a ver da onde surgiram os investimentos responsáveis. Os investimentos responsáveis, eles surgem com o nascimento do sistema bancário capitalista, em que alguém precisava ser o custodiante do seu dinheiro. O que é? Eu não consigo manter o meu dinheiro num cofre ou debaixo do colchão, eu preciso entregar para alguém, e essa pessoa ela tem um montante de dinheiro, ela tem uma obrigação de me dar dinheiro quando eu pedir, quando eu fizer o saque. Mas enquanto esse dinheiro, o saque não é feito, o dinheiro fica lá, sobre o poder dessa pessoa. E essa pessoa, vamos lá, o que impede que essa pessoa, ou esse banco, começou com pessoas físicas, mas depois se estruturou em forma de banco, o que impede que essas pessoas emprestem dinheiro a um juros X, e quando você for sacar, ela vá e devolva o dinheiro. O dinheiro passou a ser, e ainda mais no nosso tempo, uma abstração, ele é só um número no celular. Eu acho que faz uns 3 anos que eu não pego dinheiro físico. E a gente está vivendo essa realidade. Então, o dinheiro é uma abstração. Mas, então, se o dinheiro ele passou a ser colocado para a custódia de um banco, esse banco começou a fazer negócios a partir do que ele queria. Ele começou a emprestar a juros, e aí ele começou a emprestar a juros muito altos, e a pessoa que estava lá, né, deixou o dinheiro lá, ela deixou na conta corrente, não estava rendendo nada, pelo contrário, estava sendo, as taxas estavam entrando ali. Então, quando ela tirava, depois de um determinado tempo, vinha até um pouco menor. Aí o banco falou, não, faz o seguinte, coloca na poupança que eu vou te dar um percentual um pouco melhor. E aí esse dinheiro da poupança eu estou transferindo ativamente, isso lá atrás, hoje conta corrente e poupança dá na mesma, o banco faz o que quer com o seu dinheiro, e aí o dinheiro da poupança eu entregava para o banco a um determinado tempo, e nesse tempo ele podia fazer negócios, pegar juros e depois te devolver com uma parcelinha daqueles juros. Beleza. Mas agora vamos pensar, como que surgiu essa história de pensar para o que o meu dinheiro está servindo? Os muçulmanos, os Quakers e deixa eu ver, eu tinha colocado ali, Quakers, muçulmanos e metodistas, principalmente Quakers e metodistas nos Estados Unidos. Eles começaram a se questionar, espera aí, a nossa comunidade está colocando dinheiro num banco, porque não pode ficar debaixo do colchão, e esse banco ele está financiando, por exemplo, bebida alcoólica, fumo, armas. Os muçulmanos a mesma coisa. Eles começaram a perceber que quando o sistema bancário foi se estruturando, eles estavam dando dinheiro, e o dinheiro estava sendo usado pelos bancos para financiar coisas que eles abominavam, que a Sharia, né, abominava. Os judeus tiveram isso também com a Halahá, que é a lei que rege a ética judaica. E eles começaram a pensar, espera aí, eu não posso deixar nesse banco, porque ele está financiando indiretamente, ele não tem um mandato meu para financiar, mas só o fato de eu deixar lá e, enfim, retirar quando eu quiser, ele, nesse tempo, vai usar o dinheiro para poder financiar projetos que ele escolhe. Então, a gente teve a origem dos investimentos éticos, isso que a gente está conversando hoje, em 2024, foi por volta de 1760 nos Estados Unidos, e depois já haviam iniciativas de comunidades católicas, judias, islâmicas ao redor do mundo, incomodadas com esse uso que era feito do dinheiro. Hoje, só um exemplo ali, metodistas e quakers, eles não admitiam que fosse nos Estados Unidos aplicado em jogos de azar. A gente está tendo hoje uma crise absurda, chamada crise da balança de pagamento. O que é isso? 20% do Bolsa Família, agora parece que eles vão travar o cartão do Bolsa Família para ser usado em bets, em jogos de azar, mas 20% do Bolsa Família estava sendo usado para jogos de azar. Então, a pessoa recebe o Bolsa Família e é tentador
Eu não julgo, porque eu recebo R$200, R$300. Eu tenho contas que ultrapassam isso. Eu olho ali na Bet, eu sei que o meu time pode ganhar. Eu sei que tal pessoa pode fazer um gol. Se eu coloco ali, eu olho todo mundo ao redor ganhando. E ganha, gente. Ganha. Ganha. Eu não tenho conta na Bet, mas eu olho para os meus colegas, para os meus amigos, para pessoas da minha família, colocando R$1.000, tirando 7.000. Mas eu nunca, e eles nunca vieram me dizer quando eles colocaram 7.000 e perderam tudo, ou ficaram devendo. A grande questão dos jogos de azar é esse. Foi feito um levantamento que 27 bilhões foi o que os mais pobres perderam nos jogos de azar no último ano, nos últimos 12 meses. E o brasileiro perdeu 59,6 bilhões. A grande questão é, olha que loucura, esse dinheiro vai para onde? Vai para o setor privado? Vai para movimentar a economia? Não, nem no Brasil ele fica. Ele vai para algumas empresas que estão fora, que estão offshore, que estão em paraísos fiscais. Então, literalmente, o Brasil está fazendo uma transferência de riqueza para países ricos, de pessoas pobres, com bets. Em 1971, então, a gente tem ali em 1977, do século XX, a gente tem essa situação, não evoluiu muito, mas aí a gente começa a evoluir, principalmente com a Guerra do Vietnã. Foi no maior capitalismo do mundo, na maior nação capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, as pessoas, o movimento hippie contra a cultura começou a se questionar. Olha, eu trabalho, eu produzo aqui e o meu dinheiro está financiando o quê? E aí o Pax World, que enfim, hoje é uma asset management, que é uma gestora de recursos, lança o primeiro fundo sustentável. Dois ministros metodistas, né, o Luther Tyson e o Jack Corbett, eles procuram evitar investir dólares da igreja para empresas que contribuíam à época para a Guerra do Vietnã, e fundaram o inovador fundo Pax World. Isso em 71. Em 72, o jornalista Milton Moscovitz, ele cria uma lista de ações socialmente responsáveis. Ações não é o agir, né? São ações, são shares, né? Quando você vai na Bolsa de Valores, tem empresas que estão listadas lá, e aí elas abrem capital, e aí oferecem ações para a gente investir. Vou dar um spoiler. Eu, por exemplo, não condeno quem investe, mas eu não invisto, por exemplo, na Vale do Rio Doce, mineradora, uma empresa importante para a balança comercial brasileira e tal, ok, eu entendo tudo isso, mas eu, com os meus valores, não quero trabalhar, não quero que o meu dinheiro esteja na Vale do Rio Doce, nem na Petrobras. É o meu. E assim, a gente atende lá nas empresas, muitas pessoas que falam, olha, eu até invisto na Vale do Rio Doce, mas Petrobras não. Ou então eu invisto na Vale do Rio Doce e na Petrobras, mas eu não vou investir nesse fundo, porque eu descobri que esse fundo, e aí depois eu explico o que é um fundo, para quem não está familiarizado, mas esse fundo investe na Fatal Model. O que é Fatal Model, gente? Eles tentaram fazer IPO, ou seja, a abertura, né, de capital na Bolsa de Valores, é um site de acompanhantes de luxo. Não é crime no Brasil, mas eles se organizaram para isso. E aí, a notícia ruim, se o seu dinheiro está na conta corrente, está na conta poupança, existem fundos que investem na Fatal Models, porque ela não conseguiu abrir capital na Bolsa de Valores. Eu trabalhei na Bolsa de Valores, no time que abria capital de empresas e fundos, e fazia o IPO e listagem de fundos. Eu imagino por que eles não abriram na B3, talvez um risco reputacional, dificuldade de manutenção do negócio e justificativas para que o negócio crescesse. Acho que gerou um incômodo, espero que tenha gerado um incômodo. Mas existem fundos de investimento que eu sei que investem na Fatal Models. Esses fundos, eles rendem bem. Eu tenho certeza, a gente não tem acesso ainda, mas eu tenho certeza, por entender mercado de capitais e mercado financeiro, que o dinheiro de vocês que está na conta corrente e na conta poupança está, de alguma forma, ou pode estar algum percentual alocado nesses fundos.
E aqui hoje, sem saber, a gente está financiando Vale do Rio Doce, Petrobras, Fatal Models. Por isso que eu não tenho R$1 na minha conta corrente, nem R$1 na minha conta poupança. Em 77, o reverendo Leon Sullivan, clérigo batista e líder dos direitos civis, desenvolve um código de conduta para empresas, apelidado de Princípios de Sullivan. O que o Leon Sullivan, que era também um ativista dos direitos civis, que foi mencionado pela Lígia, ele faz? Olha, se as empresas nos Estados Unidos suportarem, participarem de um apartheid interno ou suportarem o apartheid da África do Sul, e aí ele conseguiu fazer uma rastreabilidade disso, então, primeiro, os negros dos Estados Unidos não podem investir nisso. E a gente sabe que os negros nos Estados Unidos têm uma força, um poder financeiro, um poder de mobilização muito grande. E aí as coisas começaram a mudar. Essa pressão que a Lígia comentou, você comentou, né? A pressão de que quando a gente mexe com o dinheiro, a gente mexe com governantes também, começou a acontecer aqui. E olha o que acontece em 1980. O movimento anti-apartheid, que defende o desinvestimento da África do Sul, ganha massa crítica. O ativismo dos acionistas pressiona as corporações e a pressão chega ao governo dos Estados Unidos, traduzindo-se em políticas públicas. Quando a música fala, eu não sou ninguém, sem nós dois, eu não sou... Eu estou acertando, gente? É isso. Que, aliás, é muito linda. É exatamente isso. Eu, Danilo, com a minha chatice, com investimentos, posso não fazer nada. Ah, Danilo, por que você faz isso? Porque eu adoro um Deus que não concordaria com isso. Eu adoro um Deus criador. Hoje, para mim, é um dia sagrado, o dia de Shabat, o dia que nós guardamos, relembrando a criação. Como está lá no livro de Êxodo, lembra-te do dia do sábado, pois 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, é porque é um Deus criador. Mas lá no Deuteronômio, lembra-te do dia do sábado, pois te tirou da terra do Egito, pois é um Deus redentor e libertador também. Então, onde tiverem destruindo o meio ambiente, eu não posso estar ali, muito menos ganhando dinheiro. Onde estiverem oprimindo pessoas e impedindo que elas sejam livres, eu também não posso estar ali, muito menos ganhando dinheiro. E aí, em 1980, a gente começa a ter um apelo à ação global. A gente tem o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto, ele oferece um composto de regras para as gestoras de recurso começarem a falar, olha, eu vou fazer uma análise de investimento chamada Best in Class, que é o seguinte, eu vou pegar as melhores empresas daquele setor, as empresas que não quebram os direitos humanos, que não usam de trabalho escravo, que não têm condenações ligadas ao meio ambiente, e isso já é uma evolução bastante grande, mas a gente está falando de 1990. Em 1994, nós temos 26 no mundo, 26 fundos sustentáveis disponíveis para investidores com ativos em torno de 1,9 bilhão de dólares. Em 2020, nós atingimos 35 trilhões de dólares em ESG, que eu vou explicar o que é, e investimento de impacto no mundo, tendo 300 fundos só no Brasil. Algum deles eu participei da listagem da estruturação quando eu trabalhei na B3. Em 2000, Kofi Annan lança o Global Compact, que é um esforço voluntário de cidadania corporativa, baseado em conjunto de princípios de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Olha isso, a ONU colocando ali uns princípios que eu tenho certeza, e é por isso que eu estou falando aqui, como se eu estivesse em casa, em família, princípios que todos nós concordamos. O Global Compact, em 2004, produz o Quem se importa ganha. Guardem esse conceito, eu vou explorar isso lá na frente. Fornecendo recomendações sobre como incorporar questões ESG, ou seja, ambiental, social e de governança, a sigla no inglês, Environmental, Social e Governance, gerenciando ativos e corretagem de valores imobiliários, que são as ações, cotas de fundo, enfim. Hoje, mais de 12 mil empresas são signatárias do Global Compact. Em 2006, ao lançamento dos princípios das Nações Unidas para o Investimento Responsável, PRI,
um esforço focado em incentivar o desenvolvimento de investimentos sustentáveis. Atualmente, o PRI conquistou mais de 2.900 signatários de gestores de ativos e investidores institucionais. Enfim, em 2011, a gente tem princípios de accountability, de accounting, perdão, princípios de contabilidade, né? Foi lido ali, o mestrado que eu fiz na França foi com uma tunisiana, a minha orientadora era Amel Benromah, ela era uma tunisiana, contadora, que já trabalhava com isso, isso em 2016, 2017, ela já trabalhava com isso há uns 8 anos, do ponto de vista de contadores. Então, todo contador precisa prestar contas ali para a auditoria. O que a França começou a fazer com algumas leis que eles promulgaram lá nos anos 90? Eles começaram a exigir que as pessoas também abrissem não só o financeiro, mas o extrafinanceiro. Então, como que você trata os seus funcionários? Como que você... quais são os seus fornecedores? Você olha na cadeia se eles estão usando trabalho escravo, o que foi exatamente que desencadeou essa lei, a chamada Lei Grenelle 1, Grenelle 2, né, 1 e 2, que aconteceu? Olha que coisa engraçada, né? Todo mundo fala que os franceses, se dois se juntarem, eles já fazem uma manifestação. Eles assistiram na National Geographic, alguma coisa, 5 minutos? Eita! Eles assistiram na National Geographic uma matéria que falava que o óleo de palma usado no Danone, no macarrão, enfim, na bolacha, tudo isso vinha de trabalho escravo no Sudeste Asiático. E aí eles fizeram uma manifestação em Paris, pararam Paris falando, não vamos mais consumir óleo de palma. As empresas falaram, e aí, o que a gente faz agora? E aí as empresas voltaram e falaram, a gente não vai mais consumir. Aí eles falaram, mais uma manifestação. Por quê? Agora nem o dinheiro eles recebem. Aí eles voltaram e começaram a trabalhar nas comunidades, dando oportunidade de educação, enfim, horas mais justas de força de trabalho e salários mais justos também. Por que tudo isso? No Brasil, 40 milhões de crianças e adolescentes sofrem riscos climáticos. Tem um documento, né, apresentado numa coletiva de imprensa, Crianças e Adolescentes e Mudanças Climáticas no Brasil, que mostram que 40 milhões de crianças e adolescentes sofrem riscos em 2022, sem tudo isso que a gente está vivendo hoje, riscos climáticos. Agora, pense o seguinte, a mãe dessas crianças sofre também? O pai? A avó? A gente tem praticamente 60%, 70% do Brasil sofrendo com e passando risco climático ou doendo, chorando, por conta de uma criança que está talvez perdendo a vida ou perdendo a saúde por conta disso. Então, vamos lá. Como investir de modo ético? ESG. Então, vou fazer aqui rapidinho. Qual que é a diferença entre investimento ESG e investimento de impacto? Muito simples. Investimento ESG é assim. Eu trabalho lá numa gestora de recursos, a gente monta fundos de investimento, e aí eu monto um fundo de investimento de ações. Esse fundo de investimento em ações, ele pode comprar todas as ações possíveis na Bolsa de Valores, no Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores. E aí ele vai rentabilizar bem, acima da poupança, acima da inflação, e vai te dar um retorno bom. Então, você vai colocar R$10, vai tirar 20 em 3 anos, ou 2 anos. Você vai tirar o dobro ou no final de um ano. Você vai colocar R$100 mil, você vai tirar R$200 mil. É a conta que as pessoas, os poupadores fazem, é a conta que as empresas fazem. Ou vocês acham que a empresa deixa o dinheiro parado? A empresa faz o dinheiro e quanto mais dinheiro eles têm, mais o dinheiro se multiplica. É um negócio absurdo. Quando eu entrei em contato com isso, que eu vi 1 milhão virando 2 numa negociação, e tudo isso é legal, é porque é inteligência de mercado de capitais, eu falei, meu Deus, como que a gente faz isso pegando R$1, R$2, R$10, R$20, R$30, R$40, 5 mil, 10 mil, de uma coletividade de pessoas para apoiar iniciativas que sejam para a mudança da regeneração do planeta, que seja mudança de uma realidade social, redução da desigualdade social, ou apenas para
realizar coisas, atividades econômicas que estão de acordo com os meus princípios. Todas essas estão, mas pode ser que não seja de impacto, mas seja ESG, ou seja, eu pego essas ações. Então, o que é um fundo de ações ESG? É um fundo de ações que vai fazer um best in class, um screening negativo, e eu vou tirar algumas empresas que não atendem a critérios de ambientais, sociais e de governança. O que é governança? Então, vamos chegar nisso. Governança, ambiental e governança. A Vale do Rio Doce. Após o crime ambiental em Brumadinho, no entanto, enfim, as ações da Vale tiveram queda de 24%. A empresa perdeu 72 bilhões em valor de mercado. Se você colocou lá R$100, você perdeu R$24. Se você colocou R$100 mil, você perdeu R$24 mil. Se você colocou 1 milhão, R$240 mil. Teve empresa que perdeu R$240 mil. Só com isso, estava alocado em Vale. Ah, Danilo, mas faz parte. Faz, mas não deveria. O meu dinheiro nunca teria tido esse downgrade, essa desvalorização. Porque o critério ambiental faz parte dos meus valores. Ali, em Americanas, as ações das Americanas já somam uma desvalorização de 94% no acumulado. Vale menos do que uma bala hoje, tá? 0,10%, 0,14%. Uma bala você compra a 15 centavos. E o que foi isso? Problema de governança. Eles maquiaram os dados deles, os valores, e quando descobriram que as dívidas eram muito maiores do que as receitas. E eles, mesmo assim, não pararam de fazer investimentos e colocar loja, sendo que eles não podiam, e eles fizeram isso porque eles estavam perdendo para o Magazine Luiza, enfim, outras lojas. Enfim, desempenho extrafinanceiro, ambiental, social e de governança permite que você contribua para melhorar o desempenho econômico e financeiro? Essa foi a pergunta que eu fiz no mestrado. Em miúdos é o seguinte: tá, Danilo, beleza. Eu sei que a Petrobras e a Vale, elas rentabilizam bem. E existe um risco de alguma tragédia acontecer, mas existe o risco das outras também. Ok. Quem garante que eu só tenho 70 anos, 80 anos de vida, então eu não vou salvar o planeta? Eu já ouvi isso, tá, gente? Eu não vou salvar o planeta. Eu tenho 1 milhão, 10 milhões, tenho 500 milhões para colocar. Que me garante que vai acontecer exatamente comigo alguma dessas perdas que você está falando? E aí você fala com a pessoa sobre valores. Você fala sobre princípios, como a gente começou a conversar. Mas você também apresenta dados, e aí você faz ela pensar no longo prazo. Porque, ok, dependendo de quanto ela tem de vida, mas ela quer deixar um legado, quer deixar uma herança. Mas, e dependendo de quanto ela tem de vida, ela também vai viver 20 anos, que é considerado médio prazo. E no médio prazo, os fundos ESG, que têm esses critérios, eles retornam melhor. Vou finalizar então aqui. Eu acabei nem falando que é investimento de impacto, mas eu posso enviar essa apresentação, eu vou enviar para a Camila, ela dispara para todo mundo, fiquem à vontade, tem os links ali, tem o meu contato também, então a gente pode falar. Enfim, tem os objetivos do desenvolvimento sustentável, as ODS, que aqui onde está filantropia, investimento de impacto e ESG, onde você pode investir nesses lugares. Aí eu coloquei aqui algumas plataformas, né, que fazem esse investimento, e eu coloquei a EDC aqui, porque aí eu já vou quebrar todos os protocolos. Eu tenho, tenho conversado com a Camila, com o André, com o Jomeri. Eu tenho um sonho desde em 2014, quando eu conheci a EDC lá no México, em Acatinzingo, na Maria Pozella Diamante, de que, à época, por conta de um livro do Luigino Bruni, eu era só um formado em Direito na Faculdade de Direito da USP. Depois disso, fiz 2 mestrados, 2 pós-graduações nesse tema, para um dia a gente construir uma plataforma em que todos os católicos, todos os judeus, todos os cristãos verdadeiros do Brasil, os islâmicos, pudessem entrar lá e falar: olha, eu concordo com isso. O meu
né, nós somos da religião, das 3 religiões abraâmicas. E não só essas 3 religiões abraâmicas, mas todos aqueles que consideram a terra sagrada, consideram as pessoas sagradas, possam entrar lá e possam tirar da poupança, tirar da conta corrente, tirar do fundo de investimento da Petrobras, da Vale do Rio Doce, da Fatal Models, e colocar iniciativas que sejam EDC. Aqui tem um exemplo, e aí, só para finalizar, né, enfim, eu, apesar de não estar indo às aulas, estou matriculado na Faculdade de Filosofia da USP, pela 2ª vez, mas um dia eu faço. Eu comprei um livro que se chama Otimismo, enfim, fala sobre otimismo e esperança. O Herbert McCabe, ele é um frei dominiciano, como que... Eu ouvi os dois, né? Dominicano, beleza. É um frei dominicano que ele fala o seguinte, e aí eu justifico essa minha fala aqui. Eu tenho essa fala adaptada para vários públicos, mas aqui, seguinte: não somos otimistas. A gente escutou, a gente se empatizou, a gente se simpatizou com tudo que foi dito no que foi falado aqui atrás, antes de mim, né, pelo Jomeri e pelo pessoal da mesa anterior. Não apresentamos uma visão sedutora do mundo com a qual todos devam concordar. Também isso é nosso, gente. A gente que acredita que é um Deus criador, a gente que acredita que o ser humano é sagrado. Tem gente que não acredita. E eles são meus clientes também. Eu tenho que trabalhar com eles. Eu tenho que ter a mesma responsabilidade com o dinheiro deles como eu teria com o dinheiro do Papa Francisco. É a mesma responsabilidade. Simplesmente, nós temos, onde quer que estejamos, uma modesta tarefa local a realizar, do lado da justiça e em defesa dos pobres. O Terry Eagleton, que usa esse prefácio no livro dele, ele fala o seguinte, e aí ele calibra ali o que é esperança e o que é otimismo. Há uma sensação de que o otimismo é mais uma questão de crença que de esperança. Ele se baseia na opinião de que as coisas tendem a dar certo, não no compromisso corajoso, obstinado e metódico que a esperança envolve. Essa palestra, enfim, por erro meu aqui, que eu sou muito prolixo, mas essa palestra, ela é pragmática, porque com dinheiro não se brinca. Mas os bancos brincam e fazem o que querem com o dinheiro de vocês. Mas ela é esperançosa, porque reunir, no final de semana, tanta gente que tem tantos afazeres, tantas obrigações, tantas competências e capacidades para se importar e pensar e agir para uma economia de comunhão, uma economia regenerativa, uma economia que considera no outro tão sagrado quanto a nossa terra, ou mais sagrado, o ser humano é tão sagrado quanto a nossa terra, isso é esperança. O 3º capítulo, ele é bem grande, né, porque ele vai acompanhar vocês durante muito tempo, que é quais os princípios do meu dinheiro. Esse capítulo a gente vai escrever juntos, ou vocês vão escrever, ou cada um de nós vai pensar, vai dormir, vai refletir, e quando a gente começar em algum momento, João Mério, a gente vai fazer isso, a gente se reunir para montar uma plataforma, a gente vai contar com R$10, com R$20 de cada um de vocês, que pode não estourar para R$40 em um ano, mas vai 25, e esses 25, na poupança, eles viriam com o financiamento de algo que vocês não acreditam. Então, essa Shabbat Shalom, né, que a paz do sábado alcance cada um de vocês, que a paz, né, de Deus esteja com cada um de vocês, e muito obrigado, eu fico à disposição depois para a gente conversar. Valeu.